Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse estudo da introdução da doutrina espírita que o CEAL, Centro André Luiz de Fortaleza, traz para você. Eu sou o Pedro Pisandelli, sou um dos coordenadores dos cursos, dos estudos que temos aqui no CEAL e estamos trazendo esse estudo para você que está querendo conhecer a doutrina, que está chegando agora, que está buscando entender um pouco mais, saber o que é o Espiritismo, conhecer um pouco mais sobre o Espiritismo. O CEAL tem no seu canal do YouTube diversos estudos. Eu sempre lembro aqui porque é um material muito bom, um material muito completo que tem no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreve lá, ativa o sininho, tá? E tem muito material bom, muito material legal para você aprender mais sobre o Espiritismo, ok? Nós estamos nesse estudo da introdução da doutrina espírita. Hoje já vamos para o terceiro vídeo, né? Nós já falamos um pouquinho sobre quem era Kardec, sobre o que era Espiritismo. Nós vamos contextualizar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas antes do nosso estudo começar, logicamente, nós vamos para a nossa prece inicial. Então, mais uma vez eu digo, você pode fazer a prece da maneira que você quiser, da forma que você quiser, da forma que você se sentir mais à vontade, ok? Então vamos lá para a nossa prece. Deus de amor infinito e bondade infinita, agradecemos a Ti, Deus, por mais essa oportunidade de poder estudar a doutrina espírita, de poder conhecer um pouco mais sobre os ensinamentos de Cristo e tudo de bom que há nas palavras desta doutrina. Pedimos auxílio aos bons anjos, aos espíritos protetores, ao espírito de Allan Kardec, nosso guia para esse estudo, aos anjos da guarda, que estão sempre conosco, nos ajudando, nos iluminando, e nos auxiliando a compreender cada vez mais cada palavra que é dita aqui para o nosso progresso moral. Deus, se conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, meus amigos, minhas amigas, como eu havia dito agora há pouco, nós estamos no nosso terceiro vídeo. Nós agora vamos falar um pouco, fazer um resumo do que foi que a gente já viu, né, nesses dois últimos vídeos. Para quem está chegando agora, caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, tem mais 2 vídeos lá no canal, você pode seguir lá no YouTube, você pode vir na nossa playlist, tem lá os outros vídeos, mas a gente vai aqui dar uma contextualizada só para a gente fixar um pouco mais o conteúdo, ok? Eu vou trazer aqui, logicamente, o nosso slide, tá? E vou começando com esse resumo aqui, recapitulando o que aprendemos até agora. Tá? Então, nós já falamos sobre a vida de Rivaio, né? Hippolyte Léon Denisard Rivaio, e quando ele, toda essa passagem desde a infância dele, né, até a juventude, né, a vida adulta, onde ele se tornou um pedagogo, nós falamos sobre isso. Nós comentamos a respeito, logicamente, dos fenômenos espíritas, né, que vieram lá dos Estados Unidos em 1848 e trouxe todos aqueles fenômenos, né, e a gente entendeu um pouco sobre o que é que esses fenômenos representavam. Tá? E aí também, no nosso último vídeo, nós trouxemos um pouco sobre os fundamentos do Espiritismo, que é o que o Espiritismo realmente representa e a sua principal contribuição para a humanidade. Então, vamos só colocar esses pontinhos agora que eu falei, vamos só dar uma recapitulada bem rápida para a gente não perder muito tempo hoje do nosso estudo, tá? Primeiramente, daquele primeiro ponto sobre Hippolyte Léon Denisard Rivaio, era o nome... é o nome verdadeiro de Allan Kardec, né? Allan Kardec é um pseudônimo, a gente já viu isso, né? Mas a gente vai comentar um pouquinho mais na frente. Bom, nasceu em Lyon, 3 de outubro de 1804, na cidade francesa de Lyon, filhos de pessoas de pais, né? Tem uma família que veio de uma tradição do magistrado, e aos 10 anos frequentou o Instituto de Verdun, na Suíça, né, o Instituto de Pestalozzi, onde teve um caráter assim, fundamental na formação da infância e juventude de Rivaio.
tá? Ele se desenvolveu, né, como eu estou dizendo aqui, desenvolveu a sua juventude um grande interesse por ciência e filosofia, e aos 14 anos se tornou colaborador do Instituto. Ele ajudava os mais jovens, né, ele ajudava a instruir os mais jovens já desde os 14 anos. E em 1822, depois de ele sair do Instituto, ele voltou a Paris, e lá ele desenvolveu uma carreira acadêmica louvável, escreveu vários livros, né, livros de aritmética, muita coisa, e esteve presente em diversas academias de estudiosos e sábios da época. Então esse foi Hippolyte Léon Denisard Rivail, antes de assumir o pseudônimo de Kardec. Bom, mas temos também os fenômenos espíritas, como nós falamos, né? Aquela questão das irmãs Fox, que começou em 1848, com algumas pancadas, alguns sons, alguns ruídos na casa das irmãs Fox, né? Isso aí chamou uma atenção muito grande lá nos Estados Unidos. Essa notícia foi se espalhando e até que chegou na Europa. Esse fenômeno começou a ser apresentado no mundo todo, mas lá na França, particularmente na França, onde vivia, logicamente, Rivail, ele também se desenvolveu e chamou a atenção de muita gente. Era como chamavam as mesas girantes, né? As mesas que dançam, né? Esses fenômenos. E as primeiras impressões que foram levadas a Rivail, né? Os seus amigos estudiosos, Rivail estudava magnetismo, e os seus amigos estudiosos levaram até ele o conhecimento desses fenômenos, né? Que estava acontecendo esses fenômenos. Disseram: olha, Rivail, está acontecendo esses fenômenos aqui e tudo. E ele falou: olha, eu não acredito, eu descobri que uma mesa tem cérebro e nervos para pensar e sentir, eu ainda não estou convencido de que isso possa ser um fenômeno sério e tudo. Mas aí aconteceu que Rivail acabou participando de algumas sessões e ele percebeu realmente que aquilo ali tinha um efeito realmente sério, ali não era nada de uma brincadeira, estava realmente acontecendo algum fenômeno. E Rivail, como um grande estudioso, ele primeiramente acreditou que seria algo como um efeito elétrico, um efeito magnético, que ainda estava sendo muito estudado na época, né? A eletricidade estava naqueles primeiros estudos, né? Mas ele ficou com aquela dúvida: será que isso aqui é um efeito magnético? Será que é um efeito elétrico? E ele foi se aprofundando na sua pesquisa até que ele começou a perceber que, na verdade, aqueles fenômenos tinham um caráter inteligente, tá? Então ele se perguntou assim: poxa, qual é a natureza dessa inteligência? Então, se esse efeito é um efeito magnético, não é um efeito magnético. Se é um efeito inteligente, qual seria a natureza dessa inteligência, tá? Inclusive, nós temos aqui eu vou até trazer aqui alguns pontos que eu queria colocar aqui a respeito desse livro, né, que é o que é o Espiritismo, que é o livro que nós estamos estudando, tá? É o objeto do nosso estudo, e aqui tem algumas entradas, algumas palavras de Rivail a respeito disso. Deixa eu só procurar aqui rapidinho sobre esses pontos. Eu estou lendo aqui nesse livro, ele tem um outro que foi um livrinho mais curto, como a gente viu no primeiro episódio. Desculpa, isso aqui não é nem um seriado, né? Bom, mas no primeiro vídeo nós vimos a obra, né, de Kardec, os livros que ele escreveu, e nós temos aqui o Espiritismo em sua mais simples expressão, que é um livro bem curto que está inserido dentro desse livro, desculpa, gente, dentro desse livro aqui, tá? O que é o Espiritismo. Então tem alguns textos aqui que eu queria trazer essas pontuações sobre o que a gente está falando. É coisa rápida, não se preocupe. Então, assim, Kardec percebeu essa questão dos efeitos magnéticos. É um efeito magnético ou um efeito inteligente? Ele percebeu que era um efeito inteligente, tá? E aí ele começou a se perguntar qual seria a natureza dessa inteligência. Então, olha só o que ele diz aqui no livro. Ele fala assim: qual era a natureza dessa inteligência? Aí estava a questão. O primeiro pensamento foi que isso poderia ser o reflexo da inteligência do médium ou dos assistentes, mas a experiência logo demonstrou-lhe a impossibilidade, porque obtinham-se coisas completamente fora do pensamento e dos conhecimentos das pessoas presentes, e mesmo em contradição com suas ideias, sua vontade e seu desejo, ele não podia, pois, pertencer senão a um ser invisível. Então, o que Kardec está dizendo é o seguinte aqui para a gente: olha, ele
começou a se aprofundar e quis saber qual seria a natureza dessa inteligência, e ele acabou percebendo que essa inteligência ela era parte de um ser que ele não conseguia ver naquela hora, um ser invisível. Por quê? Porque ele respondia questões que os médiuns não teriam como saber. Antes eles achavam que era uma espécie de ligação telepática, na época nem existia esse nome, telepatia, mas uma das teorias que se formulou era que os médiuns tinham a capacidade de se ligar telepaticamente e ler a mente dos outros, né? Mas isso foi logo colocado de lado por conta dos estudos de várias pessoas, inclusive de Rivaio, né? E aí ele começou a perceber que realmente existia uma inteligência à parte ali, existia algo, um ser invisível, um ser inteligente que estava interagindo com eles, né? E assim, o que seriam esses espíritos, tá? Então assim, já que existe essa questão desse ser invisível que estava lá interagindo com ele, então, mas o que seria isso? Então Kardec, ele traz até pra gente o seguinte, olha, o que são esses espíritos? Que papel desempenham no universo? Com qual objetivo se comunicaram aos mortais? Tais são as primeiras perguntas que se tratava de resolver. Soube-se logo por eles mesmos que não são seres à parte na criação, mas as próprias almas daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos, que essas almas, depois de se despojarem de seu envoltório corporal, povoam e percorrem o espaço. Então, o que ele percebeu foi que nesses estudos que ele começou a desempenhar lá, ele percebeu que, na verdade, esses espíritos são as almas das pessoas que estavam vivas, e quando as pessoas morrem, as almas perduravam, né? Elas sobreviviam, né, à morte do corpo. Nós estudamos isso no vídeo passado em relação a essa questão da alma, né? Nós falamos que a alma é o espírito encarnado. Toda vez que a gente falar de alma, a gente vai estar sabendo que é o espírito encarnado. E aí ele continua dizendo o seguinte, olha, faz-se geralmente dos espíritos uma ideia completamente falsa. Eles não são como muitos os figuram, seres abstratos, vagos e indefinidos, nem qualquer coisa como um clarão ou uma centelha. São, ao contrário, seres muito reais, tendo sua individualidade e uma forma determinada. Então Kardec começou a perceber, né, ele foi, durante os estudos, percebendo que esses espíritos eles possuem individualidade e eles têm até uma forma determinada. Isso a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, não se preocupe que a gente vai estudar sobre essa questão também. Mas o mais importante que ele está dizendo aqui é o seguinte, que a ideia que muitos fazem em relação aos espíritos, né, é que eles são aquela ideia comum que temos, né, de que os espíritos são aqueles fantasminhas, aquelas coisas lá e tudo, mas não é bem assim, tá, gente? Não os espíritos, na verdade, ele está dizendo o seguinte, olha, eles realmente não são como muitos os figuram, né? Seres abstratos, vagos ou indefinidos, não. Esses seres eles têm até uma forma que nós vamos estudar um pouco mais sobre isso. Deixa eu só trazer aqui, porque assim, tudo bem, já entendemos qual é a natureza dessa inteligência e o que são esses espíritos. Esses espíritos são as almas das pessoas que estavam vivas, as almas, quando essas pessoas morreram, essas almas perduraram após a morte e elas estão ali interagindo com os vivos, tá? E aí, um ponto que nós temos que colocar são alguns equívocos que se fazem a respeito dos espíritos. É muito importante que nós compreendamos alguns pontos para que a gente não cometa... que a gente não caia nesses equívocos, tá? E aí quais são esses equívocos? Vamos dizer assim, olha, um dos principais que nós já temos que colocar aqui nesse início do estudo é exatamente o que Kardec vai trazer para a gente nesse texto, quando ele fala assim, olha, crê-se ainda que os espíritos, pelo único fato de serem espíritos, devem ter a soberana ciência e a soberana sabedoria. Foi um erro que a experiência não tardou a demonstrar. Então, o que Kardec está dizendo? Olha, muitos se equivocam quando acham que, pelo fato de serem espíritos, esses têm a sabedoria plena, vamos dizer assim, né? A soberana ciência, como ele está comentando aqui, né? E a soberana sabedoria. Não.
Por quê? Porque os espíritos, como sendo almas de pessoas que estavam encarnadas, nós falamos a respeito da individualidade, elas trazem também essas questões da individualidade. Tanto que ele continua falando o seguinte, olha, entre as comunicações dadas pelos espíritos, há as que são sublimes de profundeza, de eloquência, de sabedoria, de moral e não respiram senão a bondade e a benevolência. Mas ao lado disso, há as muito vulgares, levianas, triviais, grosseiras mesmo, e pelas quais o espírito revela os instintos mais perversos. E uma coisa que nós devemos pontuar aqui, gente, é o seguinte: não é porque nós recebemos uma comunicação que aparentemente ela tem todo um tom assim de benevolência, né? Um tom de eloquência, de profundeza, de sabedoria, né? Você lê a princípio, você acredita que aquilo ali é uma mensagem de sabedoria. Não é só porque a mensagem é assim que nós devemos acreditar que estamos nos comunicando com espíritos superiores. Mas lá na frente nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da diferença dos espíritos superiores, espíritos bons, espíritos imperfeitos. Nós vamos dar uma pincelada em relação a isso, sobre a escala espírita, nós vamos falar, se der tempo, a gente vai falar sobre isso. Mas o que nós precisamos entender é que Kardec ele é muito contundente nessa questão de que é necessário sempre analisar, sempre estar atento às comunicações, tá? Porque você não pode acreditar no espírito, você não pode dar a credibilidade nele simplesmente, primeiro, porque ele é um espírito, e muito menos porque você recebeu uma mensagem assim que lhe parece muito eloquente, uma mensagem muito profunda, né? Que denota uma sabedoria. Não, é preciso que você analise isso. Infelizmente, poucos espíritas realizam, são ensinos, são recomendações muito fortes que Kardec faz no livro dos médiuns. Tem lá falando muito a respeito disso, sobre a análise das comunicações, para que você possa entender que tipo de espírito está se comunicando com você. Mas enfim, falando sobre, a gente chegou nesse ponto, né, que alguns equívocos que se fazem a respeito dos espíritos. Um deles é o mais contundente que nós estamos falando, é isso. Não é só porque são espíritos que eles detêm a soberana sabedoria e nem a soberana ciência. Eles não sabem de tudo. Por quê? Porque eles são almas de pessoas encarnadas. Tá? Então eles trazem consigo essa questão da sua individualidade. Então você pode ter pessoas que realmente estavam encarnadas aqui, mas que eram espíritos menos elevados, imperfeitos, e esses espíritos, quando desencarnam, mantêm um pouco da sua dessas questões. Claro que existe a questão da evolução, moral e tudo, nós vamos ver isso daí, mas o que nós precisamos entender é que não é só pelo fato de serem espíritos que eles detêm a soberana sabedoria. Então assim, eu vou falar com o espírito, então foi o espírito que falou comigo, então se for um espírito, então ele sabe de tudo. Não é bem assim, a gente vai ver isso mais lá na frente, tá bom? E aí, trazendo um pouco sobre essa questão dos fundamentos do espiritismo, né, o terceiro ponto do nosso resumo, nós precisamos falar em relação ao método de Kardec, né, e a doutrina, como a gente já puxando até um pouco esse gancho aí do que a gente estava falando em relação à individualidade dos espíritos e tudo. Kardec usava um método, né, o método de Kardec, ele não era simplesmente como... Primeiro que não era Kardec que estava psicografando, assim como a gente vê outros médiuns, assim, bota a mão aqui e começa a psicografar, escrever. Não. Kardec estava estudando o fenômeno, Kardec estava percebendo tudo assim, de um olhar científico da coisa, né? Um olhar científico, um olhar filosófico da coisa. Então Kardec ele usava vários médiuns, usava assim, né? Ele tinha a ajuda de vários médiuns, então muitas questões eram distribuídas por esses médiuns recebiam as comunicações dos espíritos, Kardec trazia isso para ele, e aí a partir daí ele analisava tudo aquilo ali para ver, olha, essa pergunta aqui realmente tem vários espíritos que estão dizendo que a comunicação tem o mesmo teor. Então, a partir dali, ele começava a montar, como é que eu posso dizer assim, um guia, né? Então, ele falou assim, olha, se eu vou assim, onde está convergindo as informações, eu vou seguindo por aqui. E aí ele ia coletando mais e mais informações. Inclusive, ele comenta isso aqui no texto, quando ele fala, olha,
as instruções dadas pelos espíritos de uma ordem elevada sobre todos os assuntos que interessam à humanidade, as respostas que deram às perguntas que lhes foram propostas, tendo sido recolhidas e coordenadas com cuidado, constituem toda uma ciência, toda uma doutrina moral e filosófica sob o nome de Espiritismo. Então, olha só, ele catalogou, bem dizer assim, né? Ele organizou e recolheu essas instruções dadas pelos espíritos de uma ordem elevada. E já para ele chegar nesse filtro, né, de saber que são espíritos de uma ordem elevada, Kardec já passou por uma série de análises dessas mensagens, né, para que ele conseguisse estabelecer que aquela comunicação realmente tem um fundo moral muito grande, muito elevado, tem uma eloquência muito boa. Então, ele fez todos esses estudos, em que inclusive ele fala assim, olha, o Espiritismo é, pois, a doutrina fundada sobre a existência, as manifestações e os ensinamentos dos Espíritos. Essa doutrina se acha exposta de maneira completa em O Livro dos Espíritos, para a parte filosófica, em O Livro dos Médiuns, para a prática e experimental, e em O Evangelho segundo o Espiritismo, para a parte moral. Tá? Então, gente, isso aqui é importantíssimo. O Livro dos Espíritos traz toda a base, né, a explicação, o sentido da doutrina está todo escrito lá no Livro dos Espíritos. Então, o livro, a base filosófica da doutrina está lá no Livro dos Espíritos. A base prática, né, a experimental, que vai tratar diretamente da questão dos efeitos físicos, está lá no Livro dos Médiuns. E a questão moral que traz, lembra que a gente falou que o Espiritismo fala dessa questão dos espíritos e da interação, né, entre os espíritos e o mundo corporal e as consequências morais que denotam dessa interação. Então, essas consequências, os estudos dessa parte moral está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das leituras mais formidáveis do Espiritismo, ok, gente? Voltando aqui ao nosso slide, e aí a gente faz aquela pergunta que a gente já abordou assim, então o Espiritismo é uma descoberta moderna, né? Foi Kardec que inventou os espíritos? Como é que funciona essa questão? E aí nós vamos debater também novamente essa questão da alma, né? A alma dos homens. Então Kardec diz o seguinte, olha, o Espiritismo, todavia, não é uma descoberta moderna. Os fatos, os princípios sobre os quais repousam, perdem-se na noite dos tempos, porque se lhes encontram os traços nas crenças de todos os povos, em todas as religiões, na maioria dos escritos sagrados e profanos. Somente os fatos incompletamente observados frequentemente foram interpretados segundo as ideias supersticiosas da ignorância e não lhes foram deduzidas todas as consequências. Então, Kardec está sendo muito claro aqui quando ele fala que o Espiritismo ele não é uma descoberta moderna, que os fatos, né, que os princípios da doutrina, eles repousam, como ele falou aqui de uma forma bem poética, repousam, perdem-se na noite dos tempos. Né? Então, já é observado muitas questões que o Espiritismo hoje responde, o Espiritismo consegue responder, já existem relatos assim, de muito tempo, né, de fenômenos espíritas, inclusive ontem eu estava lendo uma matéria sobre um achado de uma pedra, uma inscrição de 3.700 anos, que retratava um espírito. E aí tinha por atrás no desenho tinha um espírito amarrado pelas mãos, né? E uma mulher colocando ele como se fosse colocando ele para fora de casa, e atrás uma espécie de não é nem uma espécie de oração, mas uma espécie de ritual para que você pudesse tirar os espíritos que estavam na casa, né? Vamos dizer assim, lhe importunando na casa. Então nós vemos que desde tempos imemoriais a raça humana ela interage com os espíritos, e o que ele falou muito bem aqui, ele disse o seguinte, olha, a questão é que somente os fatos incompletamente observados e frequentemente foram interpretados segundo as ideias supersticiosas da ignorância. Então ele fala, olha, o problema é que as pessoas ainda não tinham o conhecimento necessário na época para interpretar aqueles fenômenos,
né, não fizeram um estudo que foi feito, por exemplo, por Allan Kardec, não foi feito esse estudo, então por isso que viviam, vamos dizer assim, à mercê, né, da ignorância, então acabou criando superstições e tudo que a gente conhece muito bem. Né, e ele completa com o seguinte: com efeito, o Espiritismo está fundado sobre a existência dos espíritos, mas os espíritos não sendo outros que as almas dos homens, desde que há homens, há espíritos. O Espiritismo não os descobriu, nem os inventou. Se as almas ou espíritos podem se manifestar aos vivos, é porque isso está na natureza. E desde então, deveram fazê-lo de todos os tempos. Também de todos os tempos e por toda parte encontram-se as provas dessas manifestações, que são muitas, sobretudo nos relatos bíblicos. E olha só como eu pontuei essa questão do estar na natureza, porque é o seguinte, gente. Lembra quando nós falamos que no Espiritismo não há nada sobrenatural? Né? Então por que não é sobrenatural? Porque a partir de que Kardec até falou aqui, olha, ele falou o seguinte, que o Espírito Santo está mais sublime aqui, interessa, desculpa, gente, eu não decorei aqui exatamente, mas quando ele fala que são da criação, né, de Deus. Então, se os Espíritos são criação de Deus, e a natureza, Deus criou o universo. Então, se Deus criou o universo, tudo que está inserido no universo é criação de Deus. Se as almas, elas estão aqui nesse mundo, se elas fazem parte desse mundo, se elas fazem parte desse universo, isso quer dizer que elas também são criação de Deus. E nós vamos entender mais essa questão dos espíritos sendo criação de Deus. Se eles são criação de Deus, eles fazem parte da natureza e, portanto, não são nada sobrenatural, porque sobrenatural estaria fora da natureza, ela não faria parte da natureza, e se não fizesse parte da natureza, não seria criação de Deus, entendeu? Então, sendo parte da natureza, automaticamente é criação de Deus e automaticamente é uma coisa natural. E é isso que o Espiritismo, uma das questões que o Espiritismo trabalha bastante. Então, assim, tudo bem, nós entendemos essa questão do espírito, de tudo que está envolvido em relação ao espírito, tudo, mas o que é que o Espiritismo nos ensina? O que é que o Espiritismo nos traz? Né? E Kardec pontua muito bem isso aqui quando ele fala o seguinte, olha, a própria doutrina que os espíritos ensinam hoje nada tem de nova. Se a encontra por fragmentos na maioria dos filósofos da Índia, do Egito e da Grécia, e toda inteira no ensinamento do Cristo. Que vem, pois, fazer o Espiritismo? Ele vem confirmar por novos testemunhos, demonstrar por fatos verdades desconhecidas ou mal compreendidas, restabelecer em seu verdadeiro sentido aquelas que foram mal interpretadas. Então, uma das coisas que o Espiritismo vem trazer para nós é exatamente o esclarecimento dessas questões, né? Trazer à luz essa questão do conhecimento deste mundo espiritual que está interagindo sempre com o nosso, tá? E ele diz o seguinte, o Espiritismo nada de ensina de novo, é verdade, mas é nada provar de maneira patente e irrecusável a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo, sua individualidade depois da morte, sua imortalidade, as penas e as recompensas futuras. Então, assim, será que não é nada o Espiritismo trazer à luz tudo isso, todos esses ensinamentos, toda essa nossa... como é que eu posso dizer? Toda essa nova visão, todo esse universo totalmente que estava desconhecido e que o Espiritismo está desbravando, isso não é nada? Não, é muita coisa. E dentro disso tem muita coisa profunda e muita coisa para a gente descobrir, tá bom? E aí a gente pode ver o seguinte, as questões dos pontos de vista religioso e moral. Nós falamos sobre essa questão. Espiritismo é religião, não é? E tal. Então, nós podemos ver o seguinte, que ele fala o seguinte, o Espiritismo vem dissipar a ansiedade da dúvida e conduzir à fé aqueles que dela se afastaram. Ou seja, o Espiritismo ele vem trazer para a gente, ele vem dissipar um pouquinho dessas dúvidas, dessas angústias que nós temos a respeito de, por exemplo, o que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo, qual o sentido da minha vida, entendeu? Então o Espiritismo traz muitas respostas para esse tipo de pergunta. Mas uma questão que eu gostaria de pontuar aqui, gente, quando ele fala conduzir à fé, até a fé, né? Conduzir para a fé.
essas pessoas que não estão mais acreditando, que se afastaram da fé. Mas um ponto importante que nós temos sempre que deixar claro em relação ao Espiritismo é que o Espiritismo ele trabalha sempre com a fé raciocinada, tá, gente? Não é a fé cega, não é aquela fé que diz assim, eu vou acreditar porque é assim e pronto, acabou-se. Não, o Espiritismo sempre incentiva a gente a raciocinar, a usar a razão, a se questionar em relação a muitas coisas, principalmente a fé. O Espiritismo não quer que você tenha uma fé cega, e sim uma fé raciocinada. É por isso que nós estamos aos poucos, né? Aos poucos nós estamos desbravando esse caminho do Espiritismo. Eu por enquanto estou trazendo alguns pontos elementares, alguns pontos preliminares, que é para que todo o terreno esteja já pronto para que a gente possa se aprofundar no nosso estudo. Ou seja, para que você não fique com dúvidas e, claro, logicamente, se você tiver dúvidas, perguntar, lógico, se você conseguir botar lá aqui nos comentários, se você quiser comentar, não tem problema, mas estudar é importante. É por isso que nós temos que estudar tudo isso aqui para que nós não tenhamos a fé cega. E Kardec continua dizendo o seguinte, explica-nos, o Espiritismo, né? Explica-nos a causa de nossos sofrimentos nesse mundo e o meio de abrandá-los, né? Foi o que eu falei agora, assim, essas dúvidas, essas coisas, por que é que eu sofro, né? Como é que eu faço para parar de sofrer? Como é que eu faço para ser feliz? Essas coisas todas o Espiritismo nos traz. Inclusive ele fala o seguinte, as comunicações, né, com os seres, com os entes queridos, nos proporcionam uma doce consolação, provando não somente que eles existem, mas que está menos separado do que se estivessem vivos e num país estrangeiro. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, e além disso, né, temos ainda todas, lógico, nós temos toda a base moral, que é a base mais importante do Espiritismo. O mais importante do Espiritismo está longe de ser os fenômenos, né? Então eu até sempre digo assim, olha, se você tirar todos os fenômenos espíritos, vamos dizer assim, Deus acordou, vamos dizer, de uma forma brincando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Deus acordou e disse, olha, não tem mais fenômenos espíritos, os espíritos estão proibidos de se comunicar com o mundo dos vivos. Mesmo assim, nos restaria todos os ensinamentos morais que o Espiritismo nos traz, e essa é realmente a base mais importante que nós temos. E aí ele fala assim, olha, em resumo, o Espiritismo abranda a amargura dos desgostos da vida, acalma os desesperos e as agitações da alma, dissipa as incertezas ou os terrores do futuro, detém o pensamento de abreviar a vida por suicídio, por isso mesmo torna felizes aqueles que nele penetram. Então o Espiritismo está aqui para abrandar essa questão da amargura através do conhecimento. Ele vai te trazer muitos ensinamentos, todo esse conhecimento para que você possa compreender qual o seu propósito, né? O que é que nós temos que fazer aqui na Terra, o que nós estamos fazendo e para onde nós vamos. E ele continua dizendo o seguinte, essa questão da questão do ponto de vista religioso, né? Ponto de vista moral e tudo que a gente estava falando. Do ponto de vista religioso, o Espiritismo tem por base as verdades fundamentais de todas as religiões. Nós comentamos isso no vídeo passado. Deus, a alma, a imortalidade, as penas e as recompensas futuras. Mas ele é independente de culto particular, né? Nós estudamos que o Espiritismo não traz esses dogmas da igreja, não traz os cultos, né? Toda essa questão de sacerdotes e tal. Não existe isso no Espiritismo. Por isso que o Espiritismo não é tradicionalmente uma religião, né? Aliás, não é uma religião da forma tradicional, você pode encará-la como uma religião, mas sim pelo aspecto da filosofia religiosa, né? Que traz uma aproximação do homem com Deus, né? Que seria o sentido principal dessa questão da religião. E ele continua dizendo o seguinte, como crença nos espíritos é igualmente de todas as religiões do mesmo modo que é de todos os povos, uma vez que por toda parte que haja homens há almas ou espíritos, que as manifestações são de todos os tempos e que o relato se encontra em todas as religiões sem exceções. Pode-se, pois, ser católico, grego ou romano, protestante, judeu ou muçulmano e crer nas manifestações dos espíritos e, por consequência, ser espírita. A prova é que o espiritismo tem adeptos em todas as seitas. E olha só como é importante isso, porque o que fundamenta a questão do espiritismo é você primeiro tem que acreditar na alma. Como nós falamos, o fundamento principal é a questão da alma. Se você acredita na alma e que ela sobrevive à morte, então você já está praticamente com os dois pés no espiritismo. Não interessa se você é muçulmano, judeu, como ele falou, grego, católico, grego, romano, não interessa.
Você pode ser isso e ser espírita ao mesmo tempo, porque o espiritismo está na questão moral, né, dos ensinamentos dos espíritos. Logicamente, você tem que crer nos espíritos para crer nos ensinamentos morais que eles nos trouxeram. E ele fala o seguinte: como moral é essencialmente cristão, porque a que ele ensina não é senão o desenvolvimento e a aplicação da do Cristo, a mais pura de todas, e cuja superioridade não é contestada por ninguém, prova evidente de que ela está na lei de Deus. Ora, a moral é para o uso de todo mundo. O Espiritismo, sendo independente de toda forma de culto, não prescreve nenhum deles e não se ocupa de dogmas particulares. Não é uma religião especial, porque não tem nem seus sacerdotes nem seus templos. Aqueles que lhe perguntam se fazem bem seguir tal ou tal prática, ele responde: se credes vossa consciência induzida a fazê-lo, fazei-o. Deus tem sempre em conta a intenção. Em uma palavra, ele não se impõe a ninguém. É por isso que nós, quando vamos começar a nossa prece, nós sempre dizemos: olha, você pode fazer a sua prece da maneira que você quiser. Pedro, posso rezar uma Ave Maria? Pode, contanto que essa prece venha do seu coração, contanto que isso lhe traga o que você está buscando, ou seja, que isso lhe conecte com Deus. Você pode rezar o que você quiser, você pode falar 3, 4 palavras. O que importa não são as palavras, o que importa é o que está dentro de você, no seu coração, durante esta prece. E assim é com tudo no Espiritismo. Então, assim, muitas vezes algumas pessoas perguntam: Pedro, nós vamos fazer uma reunião familiar, vamos fazer o Evangelho no lar, eu tenho que botar aqui uma rosa, eu preciso colocar uma mesa branca, precisa estar todo mundo vestido de branco? Não, o Espiritismo não diz que você tem que vestir branco sempre, não. Agora, se você acha que isso lhe traz uma paz melhor, né, se isso lhe traz uma condição melhor de estar ali, então faça, não tem problema, o Espiritismo não lhe impõe nada. Então, gente, esse aqui foi até longo, mas foi mais ou menos o resumo do que a gente já viu aqui, tá? Nós vamos agora seguir no capítulo 2, Noções Elementares do Espiritismo, exatamente o capítulo 2 deste livro, que é o Espiritismo, tá? Nós vamos começar por ele, o capítulo 2. Nós vamos ler essa parte agora que fala sobre as observações preliminares do Espiritismo. Lembrando que a gente tem desculpa, gente, eu só confundi aqui a minha apresentação. Nós estamos estudando esse livro a partir do capítulo 2, né, porque eu falei que o capítulo 1 é só uma questão de debate. O Kardec criou alguns diálogos para que você pudesse entender o Espiritismo, mas nós vamos começar falando dessa parte do capítulo 2, depois nós vamos voltar para lá, ok? Deixa eu só trazer aqui para vocês um pouco. Deixa eu ver aqui, isso aqui eu posso fechar. Calma, gente, que aqui tem que ser bem devagar. Bom, deu certo. Deixa eu só puxar aqui para cima, o texto ficou lá embaixo. Era isso que eu estava preocupado. Pronto. Nós estamos lá no Kardecpedia, a plataforma que nós estamos recomendando para que você possa ter os estudos online. Você pode estudar online aí, né? E aí nós vamos começar a ler esse capítulo agora, essa primeira parte, tá bom? Observações preliminares. Primeiro, é um erro crer-se que basta a certos incrédulos o testemunho de fenômenos extraordinários para que se tornem convictos. Quem não admite no homem a existência da alma ou espírito, também não a aceita fora dele, e, portanto, negando a causa, nega implicitamente os efeitos. Os contraditores se apresentam quase sempre com uma ideia pré-concebida que os desvia de uma observação séria e imparcial, e levantam questões e objeções a que é impossível responder-se logo de modo completo, porque seria preciso fazer-se para cada um uma espécie de curso, retomando as coisas desde o princípio. O estudo prévio tem como resultado evitar-se essas objeções que, na maioria, se originam da ignorância das causas dos fenômenos e das condições em que estes se produzem. Então, nesse ponto, Kardec está falando exatamente, olha, não basta que você, vamos dizer assim, testemunhe alguns fenômenos
para que você acredite e comece a se torne um espírita, né? É isso que ele está dizendo. Para alguns incrédulos isso não basta, tá? E outra, para os que não creem, como ele fala, né? Os contraditores sempre trazem ideias preconcebidas que acabam sendo resultado da não observação séria e imparcial. E eles acabam levantando questões e objeções. E aí ele recomenda, olha, o estudo prévio tem como resultado evitar essas objeções, né, que na maioria se originam da ignorância das causas dos fenômenos. Então o que ele está dizendo é o seguinte, gente, olha, não basta só a gente ver e saber que está acontecendo um fenômeno espírita, nós temos que estudar. Tá? É isso que ele está dizendo aqui, é exatamente o ponto que nós estamos fazendo. Nós estamos estudando, né, seguindo esta recomendação de Kardec. Aqui no ponto 2 ele fala o seguinte, quem não conhece o espiritismo supõe que se podem produzir fenômenos espíritas como se faz uma experiência de física ou de química. Daí a pretensão de sujeitá-los à sua vontade e a recusa de se colocar nas condições necessárias para os poder observar. E isso aí é um dos pontos muito importantes também desses equívocos, né, que nós vimos falando do espiritismo, que algumas pessoas têm, né, que cometem em relação ao espiritismo, que é dizer assim, olha, então pronto, eu vou sentar na mesa, eu vou pegar um copo, ficar aqui com o copo virado, botar a mão, e o copo vai começar, eu digo assim, olha, espírito, você está aí o copo começa a se mexer. Não é bem assim, gente, nós não conseguimos fazer, né, vamos dizer assim, fazer não, porque não somos nós que fazemos os efeitos, né, mas nós não conseguimos, como ele bem diz assim, olha, produzir fenômenos espíritas, né, como se eu fizesse uma experiência de física ou de química. Não é assim. Primeiro que nós estamos lidando com seres que têm a sua individualidade, que têm a sua inteligência, então eu não posso obrigá-los a fazer o que eu quero, aparecerem na hora que eu quero. Muito pelo contrário, eu vou estar abrindo possibilidades deles fazerem, alguns espíritos, vamos dizer assim, que não têm boas intenções, fazerem coisas, né, que a gente não queira. Isso é que é mais provável, não que isso aconteça assim. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, os fenômenos espíritas, eles não acontecem, eles não ocorrem, eles não se dão porque eu quero, na hora que eu quero, né? Não é bem assim. Então ele fala assim, ó, não admitindo como princípio a existência... desculpa, e outra coisa, ele fala, olha, e as pessoas têm a pretensão de se sujeitá-lo à sua vontade e recusam se colocar nas condições necessárias para poder observar. Então, peraí, eu posso produzir efeitos, vamos dizer assim, fenômenos, eu posso estar ali junto, interagindo com o mundo espírita? Pode, claro, é isso que os médiuns fazem, tudo. Mas não é a seu bel prazer, existe toda uma questão que tem que ser feita. Existem todas as condições, condição de recolhimento, né, condição de harmonia do pensamento, né? Então tem uma série de coisas que está muito bem explicado lá no livro dos médiuns que lhe ajudam, né, a interagir com mais facilidade, mas não é assim porque eu quero e pronto, tá? E aí ele diz, não admitindo como princípio a existência e a intervenção dos espíritos, ou pelo menos não conhecendo nem a sua natureza, nem o seu modo de ação, esses indivíduos se comportam como se operassem sobre a matéria bruta, e desde que não obtêm o que pedem, conclui que não há espíritos. Então, assim, ele fala dessas pessoas, né, dos detratores, das pessoas que não estudam, diz o seguinte, olha, então eu vou tentar aqui mexer o copo não mexeu. Então se o copo não mexeu é porque não tem espíritos, né? Por quê? Porque não se preocuparam, como ele fala o seguinte, de conhecer a natureza, o modo de ação, né, dos espíritos, ele não se preocupou com isso. Então ele acha que está operando sobre matéria bruta, né? Ele tenta obter resultados da mesma forma que ele obteria com a matéria bruta, e quando ele não obtém, ele acha que não há espíritos. E aí ele traz o seguinte, colocando-se em um ponto de vista diferente, compreender-se-á que, não sendo os espíritos mais que as almas dos homens, todos nós, depois da morte, seremos espíritos, e que nestas condições também estaríamos pouco dispostos a servir de joguete para a satisfação das fantasias dos curiosos. Então é assim, olha, se os espíritos são as almas das pessoas que desencarnam, né? Então eu duvido muito que você, quando desencarnar e virar um espírito, vai ficar sujeito às brincadeiras, né, e aos joguetes dessas pessoas,
né, que vão chegar lá e dizer, eu quero me comunicar com o espírito e tal. Você vai ter no mundo dos espíritos, não se preocupe, que você vai ter muita coisa para fazer lá, vai ter muita coisa com que se preocupar. E eu não falo de coisas materiais não, como ficar varrendo o chão, fazer almoço, beber água, dormir, não é nada disso. São questões mais internas, olha, questões morais, tá? A gente vai ver tudo isso daí, tá, gente? Não se preocupe. Mas a princípio é isso. Você sendo espírito também você não vai querer se ficar à mercê desses joguetes. E aí no item 3, Kardec fala o seguinte: ainda que certos fenômenos possam ser provocados, eles pelo fato de provirem de inteligências livres, não se acham absolutamente à disposição de quem quer que seja. E quem se disser capaz de obtê-las, sempre que queira, só provará ignorância ou má-fé. É preciso esperá-los, apanhá-los em sua passagem, e muitas vezes é quando são menos esperados que se apresentam os fatos mais interessantes e concludentes. Tá? Então, nós temos, ainda que esses efeitos possam ser provocados, né, como ele diz aqui, olha, pelo fato de eles podem ser provocados agora, pelo fato de eles provirem de inteligências livres, eles não se acham absolutamente à disposição de quem quer que seja. Foi o que a gente comentou agora há pouco, né? E aí ele continua, e quem disser que é capaz de obtê-los, sempre que o queira, só provará ignorância ou má fé, porque sabe-se que não é assim, não é essa questão de sentar, botar o copo e o copo vai sair respondendo. Ou a pessoa está sendo enganada, ela está agindo com ignorância, ou pior, pela má fé. Tá? Então ele continua dizendo o seguinte: aquele que seriamente deseja instruir-se deve, nisto como em tudo, ter paciência e perseverança e colocar-se nas condições indispensáveis. De outra forma, é melhor não se preocupar com isso. E é um ponto que a gente precisa até colocar para nós aqui. Provavelmente você tenha chegado aqui nesse vídeo já com uma série de perguntas na cabeça, uma série de dúvidas, e pode ser que por enquanto não estejamos falando exatamente daquilo que você quer ouvir agora. Nós vamos falar, tenho certeza disso. Mas o que a gente está pedindo, e que é um dos desejos, assim, um dos pedidos de Kardec, é um dos conselhos, né, que ele diz é o seguinte: quem deseja se instruir tem que ter paciência e perseverança. Tá? Então é sempre assim, com o Espiritismo é sempre estudo, paciência e perseverança. Tá bom, gente? É isso daí que ele está dizendo nesse ponto. No item 4, Kardec traz mais uma consideração quando ele fala o seguinte: nem sempre as reuniões que têm por objeto tratar de manifestações espíritas se acham em boas condições, seja para obter resultados satisfatórios, seja para produzir a convicção. De algumas, mesmo, não podemos deixar de convir, os incrédulos saem menos convencidos do que o eram quando entraram, lançando em rosto aos que lhes falam do caráter sério do Espiritismo as coisas muitas vezes ridículas de que foram testemunhas. Aí o que ele está nos alertando é que assim, nem sempre as reuniões espíritas, né, nem sempre as reuniões que são feitas, elas têm um caráter, vamos dizer assim, elas têm por objeto tratar de manifestações, que tem por objeto tratar de manifestações espíritas, nem sempre elas, vamos dizer assim, elas estão, como é que eu posso falar assim, elas estão feitas de uma forma séria, né? Elas não têm um intuito sério, elas não têm ali um intuito verdadeiro de se instruir, né? Que é o que, vamos dizer assim, é um dos principais motivos de você ter uma reunião espírita, é para você se instruir, né? E não é para brincar. Tanto que ele diz assim, olha, muitas vezes quando você tem essas reuniões que não são sérias, os incrédulos saem menos convencidos do que quando entraram. E aí o que é que eles fazem? Por esse mesmo motivo, eles vão dizer para todo mundo que o Espiritismo é uma coisa ridícula e tal. Mas isso é culpa do Espiritismo? Não, é culpa das pessoas que não tratam a questão da doutrina como algo realmente sério, como algo para se instruir. Né? Porque nós precisamos nos instruir. Pedro, você falou que nem todos os espíritos... a gente não pode acreditar nos espíritos só porque são espíritos. Perfeitamente. É por isso que nós temos que ter um caráter sério nas nossas reuniões para que nós possamos nos instruir. Se nós recebermos comunicações nas nossas reuniões espíritas, nós não precisamos, nós não podemos, nós não devemos
pegar aquela comunicação e simplesmente acreditar piamente, porque ela foi psicografada, então ela é verdade. Isso eu já ouvi de várias pessoas. Então, não é o fato de que uma mensagem é psicografada, uma comunicação é psicografada, que ela é verdadeira, que ela tem ela é verdadeira sim, que ela é uma comunicação séria, tá? Então, as reuniões espíritas sérias, elas estão ali exatamente para estudar, para se informar, para se instruir em relação a isso, estudar essas comunicações e aí, a partir daí, melhorar o seu conhecimento em relação à doutrina, tá? E aí ele continua falando que é o seguinte, nisso são eles mais lógicos que aqueles que pretendessem julgar de uma arte pelas primeiras provas de um aprendiz, de uma pessoa pela sua caricatura, ou de uma tragédia pela paródia. O Espiritismo também tem aprendizes, e quem quer esclarecer-se não deve colher ensinos de uma só fonte, porque só pelo exame, pela comparação, se pode firmar um juízo. E olha só como isso aqui é muito direto, tá, gente? É muito, muito, muito direto. Quando ele diz aqui, olha, o Espiritismo tem os seus aprendizes, e quem quer esclarecer-se não deve colher ensinos de uma só fonte, porque só pelo exame e pela comparação se pode firmar um juízo. Então, você não pode chegar e dizer assim, olha, aquele médium lá é um médium muito famoso e tudo que esse médium fala é verdade porque ele é muito bom, ele é um espírito de luz. Ele é uma pessoa como eu e você, e todos nós, seres humanos nesse planeta, nós somos falíveis. A gente tem que sempre se lembrar disso, gente. Então, assim, além da gente, primeiramente, não vamos dizer assim, sair, vou usar essa palavra só por questões didáticas, tá, gente? Mas não vamos sair endeusando, né, alguns espíritas porque trouxe uma mensagem que lhe trazia conforto. Nós não podemos fazer isso, e também nós não podemos esquecer que primeiro a base da doutrina é essa, é o estudo, e nós devemos sempre colher informações e fazer o comparativo e analisar o que é mais lógico naquilo que a gente está lendo, entendeu? Se é mais lógico eu ler que os espíritos estão dormindo, com fome, e que isso é normal para todo e qualquer espírito, né? Ou se a gente tem uma outra questão que os espíritos nos trazem, os ensinamentos nos trazem. Então eu não quero me alongar muito porque eu não quero... Desculpa, gente, não quero dar spoiler aqui, tá? Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, sempre tem que haver estudo, sempre tem que haver as comparações, e a gente tem que sempre trazer o que seria mais lógico e mais racional para a gente. Por isso que é a fé raciocinada, tá? No item 5, Kardec fala o seguinte, as reuniões frívolas têm o grave inconveniente de dar aos noviços que a eles assistem uma ideia falsa do caráter do espiritismo. Os que só têm frequentado reuniões dessa espécie não podem tomar a sério uma coisa que eles veem tratada irrefletidamente pelos próprios que se dizem adeptos. Um estudo antecipado lhes ensinará a julgar do alcance do que veem e a separar o bom do mal. Então, gente, estou com a garganta um pouco seca, desculpa. Então, assim, as reuniões frívolas, ou seja, aquelas reuniões que, como é que eu posso dizer assim, não tem um cunho sério, né? Tá lá só de brincadeira, elas são um grave inconveniente para os noviços. Então, nós temos que estar sempre atentos a essas questões, né? As reuniões espíritas, elas têm um objetivo principal, nos instruir. Nós estamos ali para para nos instruir, né? É um dos principais motivos de estarmos reunidos, né? De termos essas reuniões espíritas, tá? Para finalizar aqui no último item desse capítulo, Kardec nos traz o seguinte: o mesmo raciocínio se aplica aos que julgarem o espiritismo pelo que dizem certas obras excêntricas, que dele apenas dão uma ideia incompleta e ridícula. Então é muito importante nós, como eu falei, nós primeiro temos que estudar a base, o fundamental do espiritismo, que é o quê?
a obra de Allan Kardec. É a partir dessa obra, que o Espiritismo, a doutrina está fundada, né? Ou seja, o Kardec, é todo o estudo que o Kardec fez em cima do Espiritismo que vai lhe explicar, né? Que vai demonstrar, que vai mostrar o que é o Espiritismo. Então, como ele fala o seguinte, ó, o mesmo raciocínio, o Espiritismo, pelo que dizem, certas obras excêntricas, né? Então nós temos que fazer o seguinte, olha, eu estudei a base, eu tenho o conhecimento fundamental do Espiritismo. Aí eu li um outro livro que o cara falou assim, coisas que já de primeira eu vejo que tem uma série de incongruências com o que eu acabei de estudar do ensino dos Espíritos por Allan Kardec. Então, o que é que você vai fazer? Você vai descartar esse cara que não existe, não presta e tal. Não, não é isso que eu estou dizendo. Agora você vai colocar um de frente para o outro, você vai estudar um, você vai estudar o outro. Aliás, você estudou primeiro a base, depois você vai estudar isso aqui. E aí você vai fazer a sua comparação, você vai trazer à luz da racionalidade quem é que está mais condizente com a razão. Se for este, ótimo. Vá por ele, você não está errado, você está usando a sua razão. Mas se lá na frente, por algum motivo, você perceber que você se equivocou, não há mal nenhum em você voltar, ou você refazer os seus passos, você reanalisar, procurar outras obras. Isso não é problema. E ele diz o seguinte, olha, o espiritismo sério não pode responder por aqueles que o compreendem mal, ou que o praticam de modo contrário aos seus preceitos, assim como não faz a poesia por aqueles que produzem maus versos. É deplorável, dizem, que existam tais obras prejudicando a verdadeira ciência. Sem dúvida, seria preferível que só as houvesse boas. O maior mal, porém, consiste em não se darem ao trabalho de estudá-las todas. Todas as artes, todas as ciências, além disso, estão no mesmo caso. Não vemos sobre as mais sérias coisas aparecerem tratados absurdos e cheios de erros? Por que seria privilegiado nesse sentido o Espiritismo, sobretudo em seu começo? Então foi exatamente o que eu acabei de falar aqui. Você tem uma outra obra, você está vendo um estudo, né, um outro estudo, e esse outro estudo está te dizendo coisas que não parecem muito, vamos dizer assim, condizente com o que você tem estudado no Espiritismo. Isso quer dizer que você tem que deixar para lá? Não, foi o que o Kardec mesmo disse aqui, olha. Sem dúvida seria preferível que só houvessem as boas. Lógico, né? Se tivessem só obras boas seria maravilhoso, né? Mas não é assim. O mundo real não é assim. E aí ele fala, o maior mal, porém, consiste em não se darem o trabalho de estudá-las todas. Ou seja, estude todas, porque é estudando todas que primeiro você foge do dogma. Kardec sempre diz, olha, não vamos ficar nessa questão do dogma, porque foi os espíritos que disseram, então tá, é verdade absoluta. Não. Nós temos que usar a nossa fé raciocinada, nós temos que estudar, nós temos que trazer tudo isso à luz, né? Então nós temos que trazer tudo isso para frente. Então por que o Espiritismo seria então assim, então eu só vou usar só o que tem de bom no Espiritismo? Não, nós temos que estudar o que tem de bom e de ruim, porque só assim a gente vai conseguir compreender as duas coisas. E aí, para o último parágrafo, Kardec diz o seguinte, se os que o criticam não tomassem as aparências por base do seu juízo, saberiam que ele admite e o que rejeita, e não lhe lançariam em conta o que ele repele em nome da razão e da experiência. Então, assim, se os críticos, né, parassem de tomar a aparência por base na sua opinião, no seu juízo próprio, né, eles começariam a entender e a admitir o que eles estão rejeitando. E não lançariam em conta o que ele repele. Eles não fariam isso em nome dessa razão e da experiência. Eles teriam a razão e a experiência ao lado deles, né? Então, é isso que nós temos que entender nessas, vamos dizer assim, noções preliminares do Espiritismo. Nós temos o recado aqui nessa primeira parte é o seguinte, gente, estude,
Nós temos que estudar, nós temos que ter o conhecimento, nós temos que ter o conhecimento comparativo das coisas para a gente poder formar uma opinião séria. Não tem como eu rechaçar uma coisa que eu não conheço, é isso que Kardec está dizendo para a gente. Eu não posso simplesmente dizer que o espírito não existe, que o espiritismo é falso, é mentiroso, porque eu não consegui fazer um copo se mexer na mesa. Né? Ou porque eu participei de uma reunião onde o pessoal estava só brincando, só tratavam de assuntos frívolos. Então espiritismo não existe. Não é bem assim. É isso que Kardec está dizendo. Olha, instrua-se, busque o conhecimento, que só assim a gente vai conseguir fazer, nós vamos conseguir usar a razão a nosso favor, nós vamos conseguir ter um discernimento melhor. Isso é para tudo, não é só para o espiritismo não, tá bom? Gente, por enquanto é isso, tá? Eu acredito que nós temos aqui as sugestões de leitura. Eu vou trazer para vocês aqui a sugestão de leitura. Cadê minha sugestão de leitura? Opa, não é essa câmera não. Slides, tá aqui, achei. Aqui é assim, gente. Quem sabe faz ao vivo. Mas não é ao vivo, é gravado. Mas a gente vai buscando aqui, né? Sugestões de leitura. Tá? Eu trouxe pra gente 2 textos agora, simples, tá? Que primeiro é exatamente esse texto que eu li, que está aqui no livro o que é o Espiritismo, tá? O que é o Espiritismo. Dentro deste livro nós temos esse pequeno caderninho que é o Espiritismo em sua mais simples expressão. Ele está aqui, se você tiver, né, essa versão aqui do livro da ID. Se não, você pode procurar lá no Kardecpédia, que tem. E é esse primeiro texto que ele fala o histórico do Espiritismo, que foi o texto que eu abordei aqui, que tem todas essas partes que eu falei, e tem muito mais coisa. É um texto muito bom para quem está buscando esse conhecimento inicial. Ele traz uma série de coisas muito bacanas para a gente entender. Outro texto que eu acho muito legal para a gente dar uma lida, claro, para melhorar um pouco mais o nosso conhecimento, está lá no Kardec News, Discurso do Senhor Allan Kardec. Eu vou deixar o link aqui na descrição, não se preocupem, os links estão lá. Esse Kardec News está lá naquele Kardec Blog que eu recomendei no primeiro vídeo, tá bom? Então, gente, é isso. Vamos para a nossa prece final e agradecer, logicamente, a ajuda de Deus sempre que está conosco e dos bons espíritos que estão aqui conosco, nosso guia espiritual, o próprio Allan Kardec, tá? Então, mais uma vez, eu peço que vocês entrem em recolhimento e façam a prece da melhor maneira que vocês acharem, tá? A prece que for melhor para vocês, tá bom? Vamos lá. Deus, agradecemos por mais essa oportunidade de estar aqui reunidos em Teu nome, estudando a doutrina, buscando conhecimento, buscando se instruir mais, para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais serenas, mais caridosas. Agradecemos ao auxílio e à inspiração dos bons espíritos, do nosso guia espiritual desse estudo, Allan Kardec, que nos iluminou e nos ajudou a compreender os seus textos, que tanto ensinamento nos trazem. Deus, sob Tua permissão, damos por encerrado o estudo de hoje e pedimos que esteja conosco, nos abençoando e nos protegendo sempre. Nós faremos a nossa parte e buscaremos sempre nos melhorar, mais e mais. Sê conosco hoje e sempre, Deus. Que assim seja. Que assim seja, meus amigos, minhas amigas. É um prazer enorme estar aqui com vocês, como sempre. Dando só aquele recadinho, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube aqui do CEAL. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, já dá o joinha aí para melhorar o alcance. Bota o sininho lá para quando o estudo estiver no ar, você já receber o estudo aí no celular, tá bom? E no próximo domingo
nós vamos continuar a leitura desse capítulo 2, nós já vamos para o item 7, deixa eu só buscar aqui para a gente não se confundir, o item 7 exatamente dos Espíritos, tá bom? Nós vamos continuar a leitura e assim será adiante, tá? Nós vamos lendo esse livro, os capítulos. Se você tiver uma dúvida mais ou menos em relação à ementa, como é que tá a distribuição, lá no primeiro vídeo a gente trouxe a ementa, tá bem explicadinho como é que vai ser o nosso estudo, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Tem dúvida, quer fazer seu comentário, fique à vontade, faça seu comentário ali nos comentários aqui no YouTube, tá bom? E tchau, pessoal, até o próximo domingo, o próximo estudo. Tchau!